Bom dia, Emílio. Eu e meu grupo vamos falar sobre as anomalias dentárias de agenesia, hipoplasia de esmalte e microdontia. O grupo é composto pelo Arthur Artuso, Emily Vieira, Gabriel Luiz, Gabriela Cordeiro, Tamires Cabral e o Evelyn Ribeiro. Oi, Emílio, boa tarde, tudo bem? Eu e a Gabi, a gente ficou responsável por falar um pouquinho sobre a agenesia. A agenesia em si, ela é a ausência completa ou parcial de algum órgão ou tecido do nosso corpo. A gente tem como alguns exemplos a agenesia uterina, a agenesia renal, né, a ausência de algum rim, vaginal e a vascular. A agenesia em si, ela não causa nenhum dano no nosso desenvolvimento. No exemplo da agenesia dental, por exemplo. Em alguns outros casos mais específicos, o próprio organismo ele vai compensar, né, essa ausência do órgão através de algum órgão similar. Um exemplo é a agenesia de rim, que com a ausência de um rim, o outro rim vai trabalhar por dois. Ocorre uma sobrecarga, mas o organismo ele ainda consegue lidar com a ausência desse órgão. Esses problemas eles já podem ser detectados durante o pré-natal do bebê. Em alguns casos, as anomalias podem ser identificadas após o nascimento, mas grande parte delas você já pode identificar, por exemplo, nessa renal, que eu estava falando agora. Durante o ultrassom no pré-natal, a gente já consegue, os médicos eles já conseguem identificar essa genesia. No caso da genesia dental, que é mais específica, né, para o nosso curso, ela não tem um causador definido, mas a teoria mais aceita é que ocorreu um erro na hora das expressões dos genes. E além dessa malformação genética, a gente também tem outros fatores ambientais que podem influenciar na ausência desse órgão. No caso dos nossos dentes. Que, por exemplo, são se o portador, né, desse problema possui sífilis, se ele faz radioterapia ou quimioterapia, e a rubéola também é um fator ambiental. Essa ausência, né, dental, essa agenesia dental, ela é dividida em 3 grupos. A hipodontia, que é a ausência de 1 a 6 dentes. A oligodontia, que é a ausência de mais de um grupo de dentes, né? O equivalente a mais de 6 dentes. E a anodontia, que é um caso mais raro, que é a ausência completa de todos os dentes da boca. Agora a Gabi vai falar um pouquinho sobre o glúten. Bom dia, gente. Eu vou dar continuidade no que o Arthur estava falando sobre a agenesia dental. Eu vou falar como é feito o diagnóstico, como é o tratamento e um pouquinho também da higiene. Então, o diagnóstico, o profissional ele já desconfia no consultório se o paciente tem ou não, só que só se dá a confirmação através de um exame, que é a radiografia. A radiografia, ela mostra pra gente que tem a ausência do germe dentário, então confirma pra gente que o paciente tem sim uma agenesia dental ali. E como é feito o tratamento? Então, cada paciente ele tem um caso diferente, então o tratamento é diferente. Isso o profissional ele vai analisar o seu caso e vai descobrir qual que é o mais indicado para você. A gente tem algumas opções como o implante, a faceta dentária, a extração do dente, o aparelho ortodôntico também é uma opção, mas isso depende muito de cada caso. Com isso, gente, a agenesia, ela, como você não tem um dente ali, na higiene, a higiene tem que ser assim, redobrada, porque como tem aquele espaço, tem um acúmulo de bactérias também, que você tem que limpar diariamente, porque isso pode trazer problemas futuros na saúde bucal, que é algo que o paciente nem o profissional deseja. Bom dia, professor Emílio. Meu nome é Emily e eu vou começar falando sobre hipoplasia e depois o Gabriel vai dar continuidade no assunto. Para começar, a hipoplasia ela é uma anomalia que afeta diretamente a estética dos dentes. Então, além dos prejuízos físicos, ela também pode trazer consequências psicológicas para o paciente, já que afeta a autoestima, entre outros problemas. Por isso é muito importante que o profissional
conheça os tipos de hipoplasia e os tratamentos para cada um deles. Assim, ele pode conhecer melhor o paciente, entender quais são as suas necessidades e realizar o tratamento mais adequado para aquele caso. Agora eu vou falar sobre o que é a hipoplasia. A hipoplasia ela é uma formação incompleta ou deficiente da camada que protege o dente, que é a matriz orgânica do esmalte. Ela ocorre quando o corpo não é capaz de produzir a quantidade suficiente dessa matriz orgânica. E ela pode ser consequência de eventos sistêmicos, traumáticos, ambientais ou genéticos que ocorrem durante o desenvolvimento do dente. Isso interfere na formação normal da matriz do esmalte, o que gera defeitos e irregularidades na superfície. Ela pode se apresentar como manchas esbranquiçadas, irregulares, rugosas e apresentar também sulcos e ranhuras no dente. A gente colocou uma foto para representar como que a hipoplasia se manifesta, mas na hipoplasia sistêmica eu vou mostrar mais como que isso funciona. A hipoplasia sistêmica ela tem várias causas e formas diferentes de manifestação. Uma dessas causas é por conta de deficiências nutricionais, que está relacionado com a falta de vitamina A, vitamina C, vitamina D, do cálcio e do fósforo. Também tem a hipoplasia causada por traumatismos cerebrais e defeitos neurológicos, porque foi detectado que tem uma relação entre a época que aconteceu o dano cerebral e a época de formação do esmalte defeituoso. Mas, no geral, qualquer deficiência nutricional ou uma doença sistêmica mais séria pode ser capaz de produzir uma hipoplasia de esmalte. As manifestações da hipoplasia variam de pequenas manchas até outras mais graves, mas elas não são idênticas em todos os dentes. Na foto, a gente pode ver que os dentes da arcada superior e inferior foram afetados, então eles possuem manchas brancas e amarronzadas. A hipoplasia local ou hipoplasia de Tanner, ela ocorre devido a um traumatismo ou infecção local. Geralmente, ela comete os incisivos superiores permanentes ou os premolares superiores e inferiores. Essa hipoplasia pode variar de uma pigmentação acastanhada à presença de forcetas profundas e irregularidades na coroa dos dentes. No caso representado na foto, a gente pode ver que a cor é diferente dos demais dentes e pode ser visto também uma fossa bem profunda no dente. Bom dia, professor Emílio. Meu nome é Gabriel. Eu vou dar continuidade ao que a Emily estava falando. E agora eu vou falar um pouco sobre o terceiro tipo de hipoplasia, falar sobre os fatores etiológicos dessa doença, a relação dela com a cárie e também um pouco sobre o tratamento dela. Então, o terceiro tipo de hipoplasia encontrada é a hipoplasia hereditária, que também é conhecida como amelogênese imperfeita. Ela pode atingir tanto a dentadura decídua, que são os dentes de leite, e a dentadura permanente. E ela pode ter inúmeras variações clínicas, vários graus de severidade, e ela é hereditária, E então ela é transmitida como um traço autossômico dominante, um traço dominante ligado ao sexo ou um traço recessivo ligado ao sexo. E esse tipo, radiograficamente, não o contorno pulpar, ele é normal e também a raiz não é distinta dos dentes normais. E o tratamento desse tipo, ele depende da severidade e necessidade de melhorar a estética. Então, a formação do esmalte ocorre em 3 etapas. A primeira, na etapa formativa, na qual a deposição da matriz orgânica. A segunda, etapa de mineralização, onde a matriz orgânica é parcialmente mineralizada. E a terceira, etapa de maturação, que é durante a qual os cristais de hidroxiapatita aumentam e se complementam no esmalte. E devido a isso, há 3 tipos diferentes de hipoplasia hereditária, que é o tipo hipoplásico, onde a formação deficiente da matriz, a matriz não se formou direito, o tipo hipomineralizado, onde a mineralização da matriz foi deficiente, e o tipo de hipomaturação, que é onde os cristais de hidroxiapatita permaneceram imaturos. Bom, agora eu vou falar sobre os fatores etiológicos, as causas da hipoplasia de esmalte. E esses fatores são a má nutrição durante a gravidez ou a infância, que a falta de vitamina D, vitamina A e de cálcio faz total diferença para a formação do esmalte. A infecção durante a gravidez ou a infância,
distúrbios genéticos, né, como na hipoplasia hereditária, trauma nos dentes, na maxila ou na mandíbula, e exposição a certas substâncias durante a gravidez ou a infância. Por exemplo, se a mãe fuma ou ingere muito álcool, essas coisas relacionadas a isso. A hipoplasia de esmalte tem relação com a cárie, porque ela pode ser considerada um fator de risco tão relevante para essa doença quanto a infecção precoce por Streptococcus mutans, que é o micro-organismo primordial, essencial para o desenvolvimento da cárie, e a presença de dieta cariogênica. Porque esse defeito no esmalte, ele compromete a estrutura, ou seja, ele forma nichos de retenção de placa no dente. E isso pode ocorrer uma maior probabilidade de instalação e da progressão da cárie. Agora, para dar finalidade à parte de hipoplasia de esmalte, eu vou falar um pouco sobre os tratamentos possíveis para essa doença. Então, alguma das formas de tratamento mais comum inclui o uso de pasta de dentes remineralizadoras, que minimizam as manchas mais leves e a sensibilidade. Essas pastas são muito importantes também porque elas auxiliam na revitalização do esmalte, ou seja, deixam o esmalte mais forte. E já em casos mais graves, quando falta uma parte do dente, é muito utilizado as restaurações diretas e indiretas por resina composta. Já em casos mais graves ainda, quando a coroa foi quase toda perdida ou está muito pequena, são utilizadas próteses, como por exemplo a coroa total em metalocerâmica. Bom dia, professor Emílio. Eu sou Evelyn e fiquei responsável de apresentar para vocês a microdontia. O que é a microdontia, então? É uma anomalia de tamanho na qual os dentes se desenvolvem com tamanho inferior ao tamanho normal. Os dentes que estão mais propensos a ter esse problema são os incisivos laterais superiores e os terceiros molares. Apesar da microdontia parecer só uma questão estética, ela pode trazer prejuízo aí à saúde bucal. A higienização, por exemplo, pode ficar comprometida e, consequentemente, vir aí outras doenças, como a cárie, gengivite, etc. Quando a anomalia não afeta todos os dentes, pode haver um problema de oclusão, afetando então a fala, mastigação, respiração, a fisionomia da pessoa, sem contar, a autoestima e confiança que aquela pessoa vai ficar com um dente desproporcional ao outro. Não é totalmente possível identificar a causa da doença, mas se sabe que está ligada a questões genéticas e também multifatoriais. Dentre os tratamentos está indicado então ajustar a oclusal do dente, ajustar o dente esteticamente, sem o uso desnecessário aí do aparelho ortodôntico em casos mais simples e também de extração sem necessidade. Mas em casos mais severos, que tem a necessidade ali às vezes de usar um aparelho ortodôntico, não é contraindicado, mas em casos simples, talvez aí pode ser resolvido mesmo com uma resina, algo do tipo. Bom dia, professor. Eu vou estar dando continuidade ao que a Evelyn estava falando, que é sobre o distúrbio de desenvolvimento de dente microdontia, que, como ela já havia dito, é uma anomalia de desenvolvimento de tamanho, no qual um ou vários dentes da arcada dentária ele cresce menor do que o normal. Essa anomalia ela pode ocorrer em um grupo de dentes, em todos os dentes, ou em apenas um dente da arcada dentária. E normalmente ele atinge mais os dentes incisivos laterais superiores e os terceiros molares. Agora, entrando mais na minha parte do trabalho, que são os tipos de microdontia, a gente tem ao todo 3 tipos de microdontia, que são a microdontia verdadeiramente localizada, a microdontia generalizada relativa e a microdontia localizada ou focal ou pseudo, ela também pode ser chamada dessas duas formas. Na microdontia verdadeiramente localizada, ocorre de todos os dentes da arcada dentária do paciente ser menor do que o convencional, menor do que o normal. E é um distúrbio assim, bem raro de ocorrer. Já na microdontia generalizada relativa,
ocorre de o paciente ele ter o maxilar maior do que o convencional. E com esse maxilar maior, os dentes eles aparentam ser menor do que o normal. Mas na verdade não é, os dentes têm o tamanho normal, o que causa realmente essa impressão é essa diferença de tamanho do maxilar. E por fim, a microdontia localizada, ou pseudo ou focal, é um distúrbio de desenvolvimento, né, em que um dos dentes da arcária dentária ele apresenta o tamanho menor do que o normal.